Oi, alunos, como vocês estão? Preparados para mais uma aula de geografia? Então, estão conseguindo acompanhar as aulas anteriores? Estão compreendendo o assunto? Tem alguma dúvida? Caso surja alguma dúvida, volte nos vídeos anteriores e assistam mais uma vez, para que não fique nenhuma dúvida ao avançarmos para as próximas aulas. Prepararam um cantinho aí, que é o nosso combinado desde o primeiro dia. Pegaram material, livro, lápis, borracha. Hoje é muito importante estar com esse material em mãos, pois iremos realizar algumas atividades. Para realizar essas atividades, precisamos retornar um pouquinho no assunto da aula anterior. Então, eu vou avançar aqui e vocês prestem atenção. Vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre o território brasileiro. O território brasileiro, ele possui uma extensão de um pouco mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. Existe no território brasileiro pontos extremos, por exemplo, aqui, ponto norte e ponto sul, ponto leste e ponto oeste. Para se chegar à conclusão, para se calcular o tamanho de um território, ele é medido de uma extremidade à outra. Lembram que nós vimos na aula anterior? Pronto. Então, do ponto norte ao ponto sul da Terra, o Brasil ele possui 4.394 quilômetros. Do ponto leste ao oeste, ele possui 4.319 quilômetros. Assim, nós entendemos que a maior extensão do Brasil é do ponto norte ao ponto sul. Uma diferença relativamente pequena de quilômetros, não é isso? Mas a extensão entre o ponto norte e sul é a maior extensão do território brasileiro. Nós vimos também que o Brasil possui 4 pontos extremos, né? São marcos naturais que determina o ponto extremo, a extremidade de uma ponta a outra do Brasil. Nós vimos que no ponto extremo norte do Brasil, nós temos o Monte Caburaí. Monte Caburaí localizado aqui no extremo norte. No extremo sul, nós temos o Arroio Chuí. No extremo leste, temos a Ponta dos Seixas. E no extremo oeste, a Serra de Contamana. Tudo isso nós vimos na aula passada. Só estou reforçando aqui, porque a atividade que será desenvolvida hoje é referente a esse assunto estudado na aula anterior. Então, já vimos que o Brasil ele tem pontos extremos, norte, sul, leste e oeste, né? Que a sua maior extensão é no sentido norte e sul. Então, eu vou pedir que vocês abram nesse momento o livro na página 46. Na página 46, nós temos 2 questões para resolver. A primeira questão pergunta: o Brasil tem maior extensão, ou seja, é maior, tem um tamanho grande no sentido norte e sul ou no sentido leste e oeste? Nós vimos agora há pouco isso, né? Peço que vocês deem uma pausa nesse vídeo para responder essa questão. Depois vocês retornam e nós iremos corrigir. Voltando aqui, a resposta correta é no sentido norte-sul. Então, o Brasil tem maior extensão no sentido norte-sul. Olha aqui essa imagem. Vocês estão vendo, né? Que no sentido norte-sul, esse é o mesmo mapa que nós vimos anteriormente, o Brasil tem a maior extensão territorial, tem a maior extensão no sentido norte e sul. De uma ponta, da ponta norte à ponta sul do Brasil, né? Do extremo norte, que é do Monte Caburaí, até o Arroio Chuí, lá no sul. Então, a resposta está correta. Vamos agora responder a segunda questão. Na segunda questão, ainda na página 46,
nós iremos completar o quadro com as informações que estão faltando. Nesse quadro, temos 3 colunas, onde tem o nome ponto extremo do Brasil, características, no caso das características, olha aqui, desse ponto extremo, e a localização, em qual estado brasileiro esse ponto extremo está localizado. Vejamos, algumas dessas informações já estão registradas aqui. Olha só. Nós já temos aqui algumas informações. Porém, faltam outras. E é isso que nós iremos fazer agora. Acrescentar as informações que faltam. A primeira imagem que nós temos é do Monte Caburaí, no extremo norte. Monte Caburaí no extremo norte. Então, eu já tenho aqui o ponto extremo. Eu preciso indicar agora as características desse ponto extremo e a localização. Vocês irão encontrar isso na página 45 do livro de vocês. Foi o assunto que estudamos na aula anterior. Então, vocês podem fazer o seguinte: dá uma pausa nesse vídeo, vai lá na página 45, busca essas informações e responde o que está faltando nesse quadro. Retornamos aqui e vamos fazer agora a correção. Já temos o ponto extremo, que é o Monte Caburaí. Precisamos agora das características da localização. As características do Monte Caburaí é uma formação rochosa com aproximadamente 1.456 metros de altitude, metros de altura, né? Com relação ao nível do mar, 1.456 metros. E a localização no estado de Roraima. Se você colocou essas informações, sua resposta está correta. No segundo ponto extremo, nós temos as características e a localização, mas nós não temos o nome desse ponto extremo. Então, é isso que você irá preencher, bem aqui. O nome desse ponto extremo. As características são uma faixa de areia com cerca de 1,5 km de extensão e está localizado na Paraíba, no estado da Paraíba. Que ponto extremo é esse? Vocês já marcaram aí, né? Estão fazendo agora a correção. É a Ponta do Seixas, no extremo leste. Muito bem. Na terceira imagem, nós temos aí a informação sobre o nome do ponto extremo e as características, mas não temos a localização. Esse ponto extremo é o Arroio Chuí, no extremo sul, e a característica dele é que é um pequeno curso de água, né? Um pequeno curso de água. Onde está localizado esse ponto extremo? No estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Agora nós temos o último ponto extremo. Esse aqui. Nós só temos como informação o estado onde ele está localizado. Então, precisamos aí colocar o nome desse ponto extremo e as características, ou a característica. Vamos lá? Qual é o ponto extremo localizado no estado do Acre? A Serra de Contamana, né? No extremo oeste. E as características desse ponto extremo é uma formação rochosa com aproximadamente 609 metros de altitude. Muito bem. Vocês podem ir pausando o vídeo para ir fazendo a correção, certo? Então, vocês vão pausando e vai fazendo a correção. Agora, eu peço que vocês abram o livro na página 47. Nós vamos falar sobre a divisão política do território brasileiro, ou seja, a divisão dos estados brasileiros. Aí na página 47, o território brasileiro está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, onde está situada a capital do país, que é Brasília. Vocês podem ver isso observando esse mapa. Um mapa da divisão política do território brasileiro. Nesse mapa, nós podemos localizar alguns estados, né, os 26 estados e o Distrito Federal,
que está também aqui. Eu vou apresentar aqui para vocês um mapa que eu trouxe. Preste atenção. Aqui temos. Aqui nós temos o mapa da divisão territorial, divisão política territorial do Brasil, né? Brasileira. E temos aqui representados os 26 estados e o Distrito Federal. Bem aqui onde está essa setinha vermelha. O Distrito Federal. Observando esse mapa, vocês conseguem localizar o estado onde nós moramos? Primeiro eu preciso saber qual é o estado que nós moramos. Nós moramos no estado de Sergipe. O estado de Sergipe está localizada na região Nordeste. E onde está o estado de Sergipe? Vamos lá, eu venho aqui com minha setinha vermelha, mostrando aqui para vocês. Está exatamente aqui. Sergipe, o menor estado do Brasil, da Federação Brasileira, o estado de Sergipe. Aqui está o estado de Sergipe. Lembram que na aula passada nós estudamos sobre limites, né? Então, essas linhas que contornam aqui os estados são os limites, as divisões desses estados. Aqui, olha, esse contorno aqui são os limites, né? O limite da divisão do Brasil com outros países. E aqui com o Oceano Atlântico. Então, essas linhas, quando vocês observarem o mapa, que vocês verem linhas, são os limites, né? Essas linhas estão limitando, estão dividindo, separando esses territórios, tá bem? Então, aqui nós conseguimos identificar o estado de Sergipe, tá bem? Vamos responder essas duas questões que tem aí, a primeira e a segunda. Vamos lá. A primeira questão pergunta o seguinte: em qual estado brasileiro você mora? E a segunda, qual ou quais estados fazem limite com o estado onde você vive, onde você mora? Então, aí vocês vão observar no mapa os estados que estão vizinhos. Vamos lá, trazer aqui. Aqui nós temos o estado de Sergipe, né? Observem aqui, vocês podem ver isso no livro de vocês, na página 47. E vizinho aqui a Sergipe, nós temos a Bahia e Alagoas. São os estados vizinhos que fazem limite, que tem uma linha lá limitando de limite entre um estado e outro. Dê um pause nessa aula, responda essa questão e a gente volta já já para corrigir juntos. Voltamos aqui e vamos fazer juntas a correção. Primeira questão, qual o estado brasileiro que você mora? Estado de Sergipe, muito bem. Então, o estado de Sergipe, você vai responder aí no seu livro. E, na segunda questão, quais os estados que fazem limite com o estado onde você mora, onde você vive? São os estados da Bahia e de Alagoas. Né? Os estados da Bahia e de Alagoas, vocês observaram lá no mapa. Então, voltando, o Brasil está dividido em 26 estados e um distrito federal, onde está a nossa capital, Brasília. Tá bom? Vocês podem observar isso aí no mapa da página 47. Caso surja alguma dúvida com relação ao assunto, né, que é o território brasileiro, vocês podem voltar os vídeos anteriores, assistir mais uma vez e refrescar a memória, lembrar um pouco mais do assunto, tá bem? Se não surgir nenhuma dúvida, está tudo ok, estão compreendendo muito bem o assunto, então podemos avançar. Finalizamos nossa aula por aqui, né? Até a próxima e um beijo!